Virgínia Leone Bicudo, mulher negra ou mestiça, com tons de pele mais claros ou escuros, dependendo da técnica empregada na revelação e dos contextos intelectuais e sociais em que foram tiradas suas fotografias. Paulistana, filha de uma imigrante italiana branca, Joana Leone, e de um brasileiro negro, descendente de escravos, Teófilo Bicudo, neta de uma mulher escravizada alforriada, mais velha de 6 irmãos. Nasceu no dia 21 de novembro de 1910. Foi a primeira mulher a fazer análise na América Latina. Foi a primeira pessoa a escrever uma tese sobre relações raciais no Brasil, inaugurando, na academia, o debate sobre o racismo. Foi também a primeira psicanalista não médica no país. Tantas credenciais dessa psicanalista e socióloga, e, no entanto, seu nome, seu protagonismo e sua história se tornaram invisíveis a muitos brasileiros. Faleceu em São Paulo em 2003, aos 93 anos. Entre o esquecimento, o desconhecimento e a invisibilidade, uma grande história brasileira praticamente desaparece. Com ela, some também um referencial de vida e de conquistas, bem aqui, no país que faz vista grossa ao racismo e às desigualdades. Uma mulher negra preencheu a própria trajetória com pioneirismos. Virgínia estudou na Escola Normal Caetano de Campos, no bairro da Luz, na cidade de São Paulo. Depois da Escola Normal, fez um curso de Educação Sanitária no Instituto de Higiene de São Paulo, em 1932. Já formada, tornou-se funcionária da Diretoria de Serviços de Saúde Escolar do Departamento de Educação, ministrando aulas de higiene em escolas do estado de São Paulo, onde veio a interessar-se pela sociologia. Em 1942, ainda na Escola Livre de Sociologia e Política, já graduada como educadora sanitária, ingressou-se no mestrado, onde começou a trazer discussões sobre o racismo, baseadas em experiências pessoais, para os estudos de psicanálise. Com a dissertação Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, primeiro estudo sobre o tema defendido no país, ela debateu a existência do preconceito racial, mesmo com a diminuição de diferenças sociais. No segundo ano do curso, conheceu a psicologia social e, por consequência, as ideias de inconsciente de Freud. Foi o suficiente para despertar o desejo de se tornar psicanalista. Assim, chegou ao médico e professor Durval Marcondes, que lhe recomendou procurar a psicanalista judia alemã, vinda ao Brasil para escapar do nazismo. Fui eu a primeira pessoa que usou o divã da doutora, diz Virgínia em uma entrevista de 1995. Mais cedo, em 1983, ela havia revelado o primeiro e doloroso contato com o racismo. Obras e contribuições para a psicanálise. Estudo de atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo foi a primeira dissertação de mestrado apresentada por Virgínia Bicudo sobre a questão racial do Brasil. Além da dissertação de mestrado citada, Virgínia fez uma pesquisa sobre as atitudes dos alunos nos grupos escolares da capital em relação à cor de seus colegas, que foi publicada no livro Relações Raciais entre Negros e Brancos em São Paulo, em 1955. A sua contribuição para a psicanálise no Brasil foi pouco lembrada. Sua tese de mestrado, por exemplo, só foi publicada 65 anos depois, e tanto a Sociedade Brasileira de Psicanálise quanto a Fundação Escola de Sociologia Política só a homenagearam em 2010, no centenário de seu nascimento. Nos faz entender, então, que Virgínia Bicudo procurava por uma psicanálise que incluía mais a questão da cor, ainda que ela não tenha se proposto a isso explicitamente. É com essa expectativa que percorremos suas trilhas, procurando encontrar os traços de uma psicanálise marcada pela realidade social ou, como é o título de um de seus artigos, pensar na incidência da realidade social no trabalho analítico. Depois que Virgínia perde seu pai no ano de 1933 e assume as responsabilidades dos cuidados da família, ela resolve então se mudar com a família para outro bairro na cidade de São Paulo,
na intenção de ter uma atenção social, pois havia um entendimento de que a mudança de classe era como se abrandasse a questão do preconceito. Como já dito, Virgínia foi jornalista, educadora sanitária, psicanalista, visitadora psiquiátrica e professora. Quando o pai faleceu, ela já era professora e desde então resolveu dar um passo maior e buscar sempre mais. Se formou em Sociologia no ano de 1938 e escolheu fazer o curso para tentar entender o porquê do preconceito racial na cidade de São Paulo. Entender o porquê ela sofria preconceito racial e entender também o porquê que o pai, que era um homem tão brilhante, não conseguiu entrar numa faculdade. É necessário pensar, no entanto, as razões para tanto tempo em espera, bem como porque gerações de pesquisadores e ativistas das relações sociais racializadas desconheceram e ou não citaram a pesquisa de Bicudo. Por que Virgínia Leone Bicudo não foi lida? Porque por várias gerações de cientistas sociais, historiadores, intelectuais negros e militantes das questões raciais, ela é uma ilustre desconhecida. Porque somente 65 anos depois que a autora defendeu seu mestrado, ele é publicado. Ou 63 anos depois de seu artigo na revista Sociologia, de 1947. Porque a autora não quis ou não pôde publicá-los. Os seus pares contemporâneos não fizeram. É preciso que nós pensemos nessas questões. O preconceito já está arraigado em nossa sociedade e é necessário políticas públicas para que possamos diminuir essa forma de olhar para o outro, de olhar para o negro de forma diferente. Virgínia teve a sua contribuição um pouco lembrada. Notamos isso principalmente na elaboração do nosso trabalho. A data da sua morte, por exemplo, nem sequer foi registrada. A tese do seu mestrado foi publicada apenas 60 anos depois. Sim, por ser mulher negra, ela nunca teve seu reconhecimento. Arquivos roubados, tese mofada, entrevistas não publicadas, citações não feitas, são muitas as formas de apagamento frente a alguns dos percursos dos trabalhos acadêmicos de Virgínia. Os relatos são os mais diversos, demonstram como a falta de representatividade no meio diático influenciaram totalmente no processo de identidade. Virgínia foi normalista, educadora sanitária, visitadora psiquiátrica, psicologista, socióloga e psicanalista, desafiando não apenas o lugar que se propunha ou se esperava para uma mulher, principalmente uma mulher negra, mas também o pensamento dominante em relação aos temas como educação e relações raciais.